Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro de Esther, no capítulo 6. O assunto da palavra é: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, anojado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Glória ao nome santo do Senhor. Então Mardoqueu aqui conta uma história muito bonita. Mardoqueu era um judeu que se assentava sempre às portas do rei, às portas da entrada do palácio, das propriedades do rei. E ele soube que duas pessoas estavam conspirando em matar o rei. E o que ele fez? Ele delatou essas pessoas, essas duas pessoas que estavam conspirando contra o rei, e entregou ao rei, mandou avisar o rei. E o tempo se passou, o rei fez justiça com aquelas pessoas, e Mardoqueu continuou a sua vida, né? O judeu, sentado às portas do rei, sempre por ali e tal. E um dia, aqui vemos que Amã era um dos príncipes do rei, era um chegado, era um principal do rei, era cheio. Depois do rei, era Amã no reinado. E Amã tinha preparado uma forca para enforcar Mardoqueu.
Ele não gostava do Mardoqueu, por Mardoqueu ser um judeu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele quando ele passava, não reverenciava Amã. Quando esse príncipe passava diante dele, ele não se prostrava diante do homem, porque para ele se prostrar era só diante de Deus, em oração, em reverência ao Deus vivo e não ao homem. E com isso criou-se uma raiva no coração de Amã, e ele queria matar Mardoqueu de todo jeito. Quando soube que Mardoqueu era judeu, ele quis perseguir também os judeus. Ele elaborou um plano que matasse todos os judeus de toda a província do rei. Mas leia os capítulos anteriores e posteriores para você compreender esta passagem e esse grande livramento que Deus operou para livrar os judeus dessa perseguição já naquela época. Glória a Deus. Mas o que essa palavra nos ensina? Que Deus faz justiça com aquele que o teme, que Deus move até o coração do rei para engrandecer o teu servo. O Senhor tira o sono do rei, tira o sono daquele que precisa ser tirado para honrar você, para fazer justiça na sua causa. O Senhor move tudo, move o coração das pessoas, o coração do patrão, o coração do governo, o coração da justiça, do homem da justiça. O Senhor faz obras e aqui o Senhor tirou o sono do rei Assuero, e sem sono ele pediu para ler o livro das crônicas, onde tudo era relatado, era o diário do rei. Glória a Deus. E ali ele leu sobre esse livramento que Mardoqueu deu para o rei em tempos passados. E ele perguntou: o que foi feito para esse homem que fez este benefício, livrou a vida do rei? E disseram: nada foi feito, ó rei, até agora nada foi feito para ele. E aí, enquanto isso, estava vindo Amã, já estava no pátio, e o rei perguntou: quem está no pátio? Amã está no pátio, que era o príncipe do rei, era uma pessoa de muito prestígio e autoridade no reinado. Então o rei disse: diga para ele que entre, que venha, quero falar com ele. E então Amã entrou no palácio, entrou falar com o rei, e o rei perguntou: Amã, o que deve ser feito para uma pessoa de cuja honra o rei se agrada? E ele pensou que era ele. Então ele disse que essa pessoa monte no cavalo do rei, vista as vestes reais, que o rei mande pôr a coroa do rei na sua cabeça e saia pelas ruas da cidade apregoando, e que uma pessoa do governo do rei, uma pessoa de prestígio, saia puxando este cavalo do rei e apregoando nas ruas da cidade. Assim se fará a uma pessoa de cuja honra o rei se agrada. E aí ele achava que seria para ele. Foi muito presunçoso nesta questão, e o rei disse: então não deixe cair nada do que você falou, e faz tudo para o judeu Mardoqueu, que está sentado lá nas portas do rei. Saia, pegue o cavalo do rei, as vestes reais, põe a coroa do rei na cabeça dele, e você saia puxando o cavalo e apregoando nas ruas da cidade o que é feito a uma pessoa de cuja honra o rei se agrada. Então foi feito isso para Mardoqueu, e Mardoqueu foi honrado por Deus. Começou ali, e Amã voltou, depois que fez toda essa prática, voltou enojado para sua casa, com vergonha, com nojo, porque ele detestava Mardoqueu e ele queria matar Mardoqueu. A forca já estava preparada para
matar, executar ali Mardoqueu, mas Deus o livrou com honra, e assim é Deus na nossa vida. Passamos por períodos difíceis e nos sentimos humilhados, desprezados, mas Deus, na sua misericórdia, Deus não esquece de nós. Deus está vendo que estamos lutando com as armas celestiais, com a humildade, com a oração, pedindo a benção para aqueles que nos desprezam, pedindo saúde, pedindo prosperidade para Ele, e Deus se agrada de ti. Você fazendo isso, Deus se agrada de ti. Glória a Deus, Deus te honrará no tempo certo. Tem o tempo de Deus na nossa vida. Deus te livrará da aflição, da angústia, da tristeza, desta depressão que te oprime. Ó Deus tirará essa tristeza do seu coração. Então somente entrega a sua causa nas mãos de Deus e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui o rei leu as crônicas e determinou honrar Mardoqueu. Então Deus também vai determinar que você seja honrado na graça, na fé, diante de Deus. Aleluia. Deus fará com aquele que tem uma antipatia contra você, que comece a te enxergar diferente, comece a ver as virtudes de Deus na sua vida. Glória a Deus. Não vamos nos precipitar, todos passam por dificuldade, todos passam por tristeza, por provas, por situações difíceis. E toda esta situação serve como experiência na sua vida. Deus está forjando você, está te preparando para algo maior, glória a Deus, para uma responsabilidade maior na fé, na graça de Deus. Assim é o caminho do cristão. O sofrimento, ele traz resistência, ele traz experiência e ele traz também exemplos para os demais. Porque quando esta obra for contada, ela encoraja os demais que estão passando ou que irão passar pelo mesmo processo. Porquanto nesta vida passamos por situações difíceis, todos passam, todos passarão. Então no tempo certo, por isso que temos que estar alicerçados na palavra de Deus e esperar em Deus com confiança, com paciência, porque Deus tem muita paciência com nós. Você já imaginou se Deus não tivesse paciência conosco? O que seria de nós? Deus tem paciência todos os dias, porque Deus se angustia olhando para este mundo, para esta terra, vendo sofrimento, peste, fome, famílias desajustadas, pais e mães no vício, filhos no vício. Isso aborrece, isso entristece a Deus. Ver a humanidade numa situação que está. Há pessoas em situações muito difíceis, estão presas, estão ali amarradas em grilhões, correntes de ferro, pelo maligno, pelo vício, pelas dificuldades. E é só Deus para libertar. Então vamos apresentar, orar uns pelos outros, e para que Deus nos dê reforço, para que Deus nos dê entendimento, nos encoraje, para que não venhamos a desfalecer na fé. Porquanto está escrito na palavra de Deus, que no final dos tempos alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E isso nós vemos hoje, pessoas sendo enganadas e procurando coisas, procurando situações para deixar do caminho do Senhor e acabam deixando. Depois vem o arrependimento tardio, depois que se afasta e deixa e senta os pés naquilo que alimenta, porque se deixarmos o Senhor, para onde iremos? Como Pedro disse, ó Senhor, quando
Pedro veio e falou assim: Senhor, esse discurso está muito pesado, as pessoas estão indo embora, estão deixando, não estão suportando esse discurso pesado. O Senhor Jesus disse: Pedro, você quer ir com eles? Ele falou: não, Senhor, só tu tens a vida eterna, só tu tens as palavras da vida. Para onde iremos nós? É dessa forma que temos que pensar. Se deixarmos os preceitos de Deus, ou se buscarmos um outro lugar, para onde iremos nós? Quando pegamos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e conferimos os preceitos, a doutrina santa do céu, nós perguntamos: para onde iremos nós se deixarmos este lugar? Onde vamos servir a Deus de acordo com a palavra de Deus? Não tem lugar, não tem espaço mais para nós. Nós temos que estar firmados, nos fortalecer na palavra, nos preceitos da salvação, que são os mandamentos santos do Senhor. Sem a palavra, sem os preceitos, sem a doutrina, sem a fé, sem o batismo, não há salvação, porque somente em Jesus Cristo há salvação. E este livro é o nosso manual que nos ensina a servir a Deus, a caminhar no caminho do Senhor, em Jesus Cristo. Então veja que aqui o Senhor Deus tirou o sono do rei e fez honrar Mardoqueu, que estava lá na porta. Este processo aqui, salvou também uma nação toda. Você vai ler os outros capítulos 7, 8, e vai ver aqui, capítulo 9, que Deus deu um livramento para os judeus, para todo o povo judeu. Você vai ver aqui no livro de Esther, que Deus usou de Mardoqueu, usou da sua sobrinha, a rainha Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, que estava à porta do rei. Era uma mulher judia também, do povo judeu. Então veja que Deus fez obra, e esse trecho aqui, que Deus fez o rei ler as crônicas, tirou o sono dele, já fazia parte do processo para a libertação de um povo inteiro, do povo judeu. Então, pense, essa palavra traz para nós o exemplo e a convicção de que nada na nossa vida está esquecido diante de Deus. O Senhor não esqueceu de você. Tenha fé, continue orando, buscando, servindo a Deus, que não precisa o homem nos ver, mas Deus movimenta o coração do homem, daquele que precisa ser tocado por Deus para honrar você. Glória a Deus nesta graça, no caminho da salvação. Glória a Deus nesta causa que você está. Então leia novamente no livro de Esther, no capítulo 6. Leia também todo o livro de Esther. São poucos capítulos que você vai ver que história maravilhosa do livramento deste povo pelo poder de Deus. Agradeço a Deus por esta força, por esta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.